Bom dia, hoje são 21 de junho de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o 14º vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre formulo a pergunta no início de cada vídeo: por que eu, Eustáquio de Sobral, no estado do Ceará, terra onde foi comprovada a teoria da relatividade geral de Einstein, por que estou fazendo esses vídeos acerca do conceito de Deus por parte de Einstein? Por quê? Qual a razão? A resposta é muito simples. Estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein para desmentir o que está escrito em livros religiosos, principalmente evangélicos, e para desmentir o que é propagado no mundo da internet. Ali, nos livros religiosos e na internet, vemos ali frases do Albert Einstein e ali sendo confirmado que o Einstein acreditava no Deus judaico-cristão, no Deus que está na Bíblia hebraica e no Deus que está na Bíblia cristã, que o Albert Einstein acreditava no Deus Javé, no Deus dos hebreus. Isso é uma mentira infinita. Estou aqui comprovando de forma clara, concisa, de forma cristalina. Muito bem. Estou aqui com um livro recém-publicado, Einstein, Sua Vida, Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Muito bem. Estou aqui em cada vídeo mostrando trechos, comprovando aqui de forma incontestável que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com deuses de quaisquer religiões. Ao contrário, o Albert Einstein dizia que era ateu em relação a esses deuses das religiões, inclusive o Deus Javé, da religião judaica, a religião predominante no mundo da própria raça aqui judaica do Albert Einstein. Ele criticava, refutava os deuses dessas religiões e via as religiões e os seus deuses como produto da superstição humana. Muito bem, neste vídeo trarei mais uma passagem aqui do livro. Para que você entenda essa passagem, caro internauta, para que você entenda essa passagem, vou explicar aqui o contexto social em que o trecho aqui ocorreu, tá? Então, assim, 1929, o Albert Einstein estava com 50 anos de idade. Muito bem, ele ainda estava morando na terra dele, no país dele, na Alemanha, morando em Berlim. E ali, já casado com a Elsa Einstein. A Elsa era prima de Albert Einstein e foi sua segunda esposa. Ele já havia se divorciado da Mileva Maric, que lhe deu 3 filhos. Muito bem, ele já estava divorciado dela e vivendo com a sua prima Elsa Einstein, em Berlim. Pois bem, ali, o Einstein, com 50 anos de idade, num certo dia, em seu apartamento, ele recebeu a visita de um poeta, escritor alemão, que estava morando nos Estados Unidos da América do Norte desde a infância, o poeta Georg Sylvester Viecker. Muito bem, Georg Sylvester Viecker.
esse poeta, ele tinha o costume de entrevistar personalidades famosas, pessoas famosas, e ali indagar sobre a religião, sobre a crença religiosa dessas pessoas famosas, certo? Então, o Georg Sylvester Viecker entrevistava personalidades para saber ali qual era a concepção de Deus dessas personalidades, correto? Muito bem. E ali ele foi num dia a Berlim para entrevistar o Albert Einstein sobre religiosidade, sobre religião, se o Albert Einstein acreditava ou não em Deus, e assim por diante. Muito bem. Então, esse poeta, uma curiosidade, esse poeta alemão, morando há muitos anos nos Estados Unidos, mais à frente, durante a Segunda Guerra Mundial, que estava bem próxima, não é? Estamos em 1929, pois é, mais à frente, durante a Segunda Guerra Mundial, esse poeta aí, alemão, que morava nos Estados Unidos da América do Norte, foi preso lá, nos Estados Unidos. Esse aí que entrevistou o Albert Einstein sobre Deus, sobre religião. Ele foi preso nos Estados Unidos da América do Norte porque ele era um nazista. Ele era a favor do nazismo e fazia propagandas a favor da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e foi preso por isso. Pois bem, então ali o Georg Sylvester Viecker chegou ao apartamento do Albert Einstein para entrevistá-lo sobre Deus, sobre religião. Muito bem. E ali foi bem recebido. A esposa do Albert Einstein, o Einstein, fez ali um suquinho para o poeta. E os dois, ele e o Einstein, foram ao escritório lá no apartamento de Einstein. Pois bem, e ali, aqui no livro, mostram 5 perguntas fundamentais que o poeta fez ao Albert Einstein sobre religião, sobre Deus. 5 perguntas. A primeira pergunta que ele fez ao Einstein, uma das primeiras perguntas, vamos colocar aqui a principal. Ele se dirigiu ao Albert Einstein e perguntou: Doutor Einstein, o senhor acredita em Deus? Essa pergunta aí foi a do poeta, a primeira, principal das outras, né? Doutor Einstein, o senhor acredita em Deus? Essa é a primeira pergunta. O Einstein respondeu a ele de uma forma evasiva, não do jeito que ele queria, o poeta. E o poeta não entendeu a resposta do Albert Einstein. Em relação à resposta do Einstein sobre se ele acreditava ou não em Deus, o poeta formulou outra pergunta. Ele disse assim: Dr. Einstein, esse conceito aí de Deus é o mesmo conceito do Deus judaico-cristão que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã? O Einstein respondeu de forma taxativa: não, jamais. Esse não é o meu conceito de Deus. Aí a segunda pergunta. A terceira pergunta, o poeta formula ao Einstein: Doutor Einstein, já que o conceito de Deus, o seu conceito de Deus, não é o mesmo conceito do Deus judaico-cristão, então será que o conceito de seu Deus é o Deus de Spinoza? Essa aí foi a terceira pergunta feita pelo poeta ao Einstein. Ora, o poeta já sabia que o Deus de Einstein era o mesmo Deus de Spinoza. Pois bem, o Einstein respondeu ao poeta que sim, que o Deus dele era o Deus de Spinoza, ou seja, um Deus que nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. Essa aí a terceira pergunta. A quarta pergunta, formulada pelo poeta ao físico Einstein: Doutor Einstein, o senhor acredita
na imortalidade, na vida eterna? O Einstein respondeu de forma taxativa: não, jamais. Isso aí é uma ilusão. Veja bem, a resposta de Einstein à quarta pergunta do poeta. Pois bem, e o poeta formulou a quinta pergunta ao Einstein. E essa aí, a mais importante de todas. Depois vou explicar. O poeta se dirigiu ao Einstein e disse: Doutor Einstein, como é que o Senhor chegou a essas ideias suas sobre Deus, sobre imortalidade, sobre livre-arbítrio? Como o Senhor chegou a essas ideias? Como o Senhor chegou a esse conceito de Deus? E aí, caro internauta, você verá a resposta fantástica de Einstein, que eu vou aqui explicar tudo direitinho. Pois bem, para que esse vídeo não fique bem elástico, bem grande, eu vou aqui dividir essas perguntas, essas 5 perguntas, formuladas pelo poeta Georg Sylvester Viecker, em 1929, quando Einstein tinha 50 anos de idade. Vou aqui dividir em 2 partes as perguntas, porque a primeira pergunta eu tenho que ler na íntegra a resposta do Einstein sobre se ele acredita em Deus. Eu tenho que ler na íntegra a resposta dele. E em outro vídeo, no segundo vídeo, vou aqui analisar as outras 4 perguntas. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá, eu vou ler a pergunta do poeta, Dr. Einstein, o senhor acredita em Deus? E vou ler também a resposta do Einstein. E depois eu volto aqui, frente a frente com você, internauta, para explicar a você a resposta do Einstein. Vamos lá, ao texto aqui do livro. Pois bem, caro internauta, como já disse, o poeta Georg Sylvester Viecker fez aí a pergunta principal, a primeira pergunta sobre a crença em Deus do Albert Einstein. Então veja aí no livro a pergunta principal, a primeira. O poeta se dirige ao Einstein e pergunta o seguinte, veja aí: o senhor acredita em Deus? Agora veja a resposta de Albert Einstein. Não sou ateu, não sou ateu. O problema aí envolvido é demasiado vasto para nossas mentes limitadas. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira, nem compreende os idiomas em que foram escritos. A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem misteriosa na organização dos livros, mas não sabe qual é essa ordem. É essa, parece-me, a atitude do ser humano, mesmo do mais inteligente, em relação a Deus. Vemos um universo maravilhosamente organizado e que obedece a certas leis, mas compreendemos essas leis apenas muito vagamente. Fecha aspas aí. Eis a resposta de Albert Einstein sobre a pergunta: o senhor acredita em Deus? Vamos agora ao comentário frente a frente. Pois bem, caro internauta, você viu aí que o poeta Georg Sylvester Viecker perguntou ao físico Albert Einstein: Doutor Einstein, o senhor acredita em Deus?
Veja aí a resposta do Einstein. O Einstein não disse sim. O Einstein não disse não. Por quê? Porque seria tão simples dizer sim, acredito em Deus. Sim, não acredito em Deus. Mas não. O Albert Einstein fez aí uma explanação. Ele não respondeu a pergunta. Por quê? Porque a pergunta é mal formulada. Essa pergunta, o senhor acredita em Deus? Você acredita em Deus? É uma pergunta completamente fraca, ingênua, irracional. Uma pergunta completamente maluca. Por que ela é maluca? A pergunta, o senhor acredita em Deus? Porque ela é idiota. Porque ela é irracional. Porque é uma pergunta ingênua. Uma pergunta própria de criancinha infantil. Por que isso? Ora, simplesmente porque o conceito de Deus não é único, não é um conceito de Deus. São vários conceitos de Deus. Cada pessoa tem o seu conceito de Deus. Cada povo tem o seu conceito de Deus. Então, quando você pergunta, o senhor acredita em Deus? A pessoa inteligente diria assim, tudo bem, você fez essa pergunta se eu acredito em Deus. Agora eu quero saber primeiro qual é o seu conceito de Deus. O que você entende por Deus? Porque o que eu entendo por Deus nem sempre bate com o que você entende por Deus. Então a pergunta, o senhor acredita em Deus? É uma pergunta errônea. É por isso que o físico Albert Einstein não disse sim, não disse não. Resolveu dar um exemplo. E qual foi o exemplo que o Albert Einstein deu ao poeta? E o poeta não entendeu. Tanto o poeta não entendeu que ele fez a segunda pergunta, né? Que vamos ver em outro vídeo. Eu quero explicar só essa aqui, a primeira. O poeta não entendeu a resposta do Einstein. O Einstein disse a ele que o Deus dele, de Einstein, de forma indireta, o Einstein disse isso, que o Deus dele é aquele mistério que cerca a natureza, o universo. É um mistério, é aquela coisa sutil, é aquela coisa intangível, aquela coisa que ninguém consegue captar diante da beleza do universo, os planetas, luas, sóis, etc. Não é? Então o Einstein mostrou que o Deus dele é esse mistério. Esse mistério que envolve a natureza, com leis, segundo Einstein, imutáveis, essa ordem no universo, é isso aí que é o Deus dele, do Albert Einstein. E nada a ver com os deuses de religiões, nada a ver com o Deus judaico-cristão. Entendeu? A resposta do Einstein foi inteligentíssima. O único erro aí do Einstein foi essa comparação que ele fez com uma biblioteca. Uma criança vê uma biblioteca cheia de livros, ali tudo bem organizado. A criança, como ela é inocente, ela vê aquilo ali, ela não tem ideia de que aquilo foi uma criação do homem. A criança, diante de uma biblioteca infestada de livros, ela vê aquilo, mas não entende que aquilo foi feito pelo homem. Ela acha bonito aquilo ali, a criança, os livrinhos lá bem organizados, né? Ela não sabe que foi o homem, mas ali ela sabe que é uma organização. Então, a dúvida dessa criança, ela sabe que existe ali uma organização na biblioteca, agora não sabe quem organizou. Assim é a visão de Albert Einstein diante do conceito de Deus dele. Ele vê o universo bem organizado, com leis imutáveis, segundo Einstein, e ali ele capta que talvez haja ali uma força inteligente, uma força superior à origem de tudo aquilo. Esse é o Deus de Albert Einstein. Nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. Um Deus aí que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. Nada a ver com isso. O Deus dele é o mistério, é a natureza, é aquele segredo
que está lá. Ele vê o universo, contempla o Sol, contempla a Lua, os planetas, acha aquilo bonito e ele pensa que ali há uma força inteligente, superior por trás daquilo. Pensa, imagina apenas. Isso aí é o Deus de Albert Einstein. Aí, portanto, a primeira pergunta, Dr. Einstein, o senhor acredita em Deus? A resposta do Einstein foi essa. Que Deus? A que Deus você se refere, meu amigo? A que Deus? Porque o meu conceito de Deus é diferente do seu. Portanto, aí, o primeiro vídeo, a primeira pergunta bem explicadinha, não é? Para você entender. Agora vamos ao outro vídeo com as 4 perguntas já pequenas. Aí você verá de forma clara que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com Deus judaico-cristão. Muito obrigado.